Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Meu nome é João Leonardo e eu, com o apoio de minha equipe, irei falar sobre processos e threads. Bom, mas primeiramente, o que é processo? Processos são módulos executáveis, os quais contêm linhas de código para a execução do programa seja realizada apropriadamente. Quando um desenvolvedor escreve, compila e vincula um programa, ele pode ser armazenado em um disco de computador como um arquivo no sistema de arquivos do disco. Esse arquivo é criado em um formato pré-definido que o sistema operacional ou shell do sistema operacional reconhecerá como um programa executável. Quando um programa é executado, ele é instanciado na memória, ocupando recursos do sistema, como memória, para estruturas de dados, descritores de arquivos e fornecendo pelo menos um thread de execução que define o estado atual e as operações subsequentes necessárias para o processo. O programa, o processo em execução, no momento tem uso total do microprocessador, enquanto em seu estado de execução, um processo usará arquivos dentro dos sistemas de arquivos e pode acessar os dispositivos físicos no sistema direta ou indiretamente. Quanto à criação de um processo, existem quatro formas de que um processo pode ser criado. O início do sistema, quando o sistema operacional é iniciado, são criados vários processos. A execução de uma chamada ao sistema de criação por um processo em execução. Um exemplo bem claro disso é o download. Quando iniciamos um download, é gerado um processo que irá auxiliar no uso da internet para o download e um processo que irá definir em qual local o download será armazenado. Uma requisição do usuário para criar um novo processo. Este também é um dos mais comuns. Quando um usuário digita um comando ou solicita a abertura de um ícone para a abertura de um aplicativo. Por exemplo, a abertura do próprio YouTube. Quando apertamos o íconezinho vermelho do YouTube, estamos fazendo exatamente este início de um processo. O início de um jogo em lote. Este não é tão comum para nós, pois estes são processos criados em computadores de grande porte, os famosos mainframes. E quanto ao final, o término de um processo? Bom, o processo ele também pode terminar de quatro formas. A saída normal, que é a voluntária, acontece quando o processo acaba de executar ou ter concluído seu trabalho. A saída por erro acontece quando o processo tenta acessar um arquivo que não existe e é emitida uma chamada de saída no sistema. É um caso, uma caixa de diálogo é aberta, perguntando ao usuário se ele quer tentar novamente. Erro fatal involuntário. Acontece quando ocorre um erro de programa, por exemplo, a execução ilegal de uma instrução ou a divisão de um número por zero. O cancelamento por outro processo. Acontece quando o processo que possui permissão emite uma chamada ao sistema para cancelar outro processo. Estados de um processo. Um processo ele pode se encontrar em três estados e em um processo ele pode ir de um estado para o outro. Um desses processos é em execução. Um processo está em execução quando está sendo processado pela CPU. Os processos são alternados para a utilização do processador. Pronto. O processo pode estar no estado de pronto quando possui todas as condições necessárias para executar e está aguardando. O sistema operacional é quem define a ordem e os critérios de execução para cada um dos processos. Espera ou bloqueado. Um processo está no estado de espera quando aguarda por um evento externo, um comentário do usuário, por exemplo, ou por um recurso, uma informação de um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, para executar. E, bom, quanto à ida de um estado para o outro, também podemos usar uma imagem para exemplificar. Esta imagem possui todos os três processos e está mostrando de que forma um processo pode passar por outro. Em execução para pronto, acontece quando um alocador ele define que este processo já usou tempo demais e ele coloca para pronto. De pronto para em execução. Depois que todos os processos é como se fosse uma estado de prioridade. Quando todas as prioridades saíram, este processo pode sair de pronto e voltar para a execução. Em execução para bloqueado, quando o processo de execução chega, por exemplo, a necessidade de uma informação adicional do usuário, por exemplo,
e bloqueado para pronto quando o processo ele recebe essa informação de usuário ou tira esse bloqueio que tinha antes e ele finalmente pode entrar em pronto. Processos e memórias. Pilhas. O que são pilhas? Pilhas é uma área da memória que aloca dado barra variável ou ponteiros quando uma função é chamada ou desalocada quando a função termina, que é a memória para alocação. Ela se divide em dados de variáveis locais e subrirotinas e dados de endereços de retorno de uma subrirotina. Heap. O que é heap? É um espaço reservado para variáveis e dados criado durante a execução de um programa, que a gente pode chamar de memória global do programa. É uma memória para alocação sob demanda durante a execução, alocação de banda. Código e objeto. Contém as instruções binárias do código executável do processo. Dados. Dados é espaços para as variáveis do programa declaradas como globais no programa. Contexto de um processo. Cada vez que um processo é removido do acesso ao processador, informações existentes sobre seu estado operacional atual devem ser armazenadas de forma que, quando ele for novamente programado para ser executado no processador, ele possa retomar sua operação de uma posição idêntica. Esses dados de estado operacional são conhecidos como seu contexto e o ato de remover o encadeamento de execução do processo do processador e substituí-lo por outro é conhecido como troca de processo ou troca de contexto. O contexto de um processo inclui seu espaço de endereço, espaço de pilha, espaço de endereço virtual, uma imagem de conjunto de registro, que um exemplo é contador de programa, que é o PC, ponteiro de pilha, que é o SP, registro de instrução, que é o IR, palavra de status do programa, que é o PSW, e outro processador geral registradores. Atualizando informações de perfil ou contabilidade, fazendo uma imagem instantânea de estruturas de dados de kernel associadas e atualizando o estado atual do processador, em espera, pronto, etc. Bom, e quanto aos threads? O que são threads? Threads é um fluxo de controle, execução, dentro do processo, chamado também de processo leve. Um processo pode conter um ou vários threads que compartilham os recursos do processador. Bom, por conta dos threads, um processo ele pode ser gerado mais rápido. Ele pode ser lido mais rápido, porque um thread ele vai como se fosse um representante do processo, em vez do processo ir como um todo. E por conta disso, ele é melhor e mais rápido, por ele ser leve. Essas tarefas múltiplas podem ser executadas simultaneamente para rodar mais rápido do que um programa em um único bloco, ou praticamente juntas, mas que são tão rápidas que parecem estar trabalhando em conjunto ao mesmo tempo. Isto é o paralelismo. Como o thread ele vai representando o processo como um todo, ele é mais rápido, ele é mais leve, e por conta disso ele pode ser feito de forma como o processador ele faz com que o processo seja mais rápido, por ele ser leve, e por conta disso pode ir quase vários ao mesmo tempo. Não realmente ao mesmo tempo, mas sim tão rápido que dá a impressão de ser ao mesmo tempo para o usuário. E bom, o que é thread? Thread é o termo em inglês para linha ou encadeamento de execução. Bom, modos de threads podem ser declarados de três formas: modo usuário, modo kernel e modo híbrido. Bom, o que é o modo usuário? O modo usuário são implementadas por chamadas a uma biblioteca de rotinas que são linkadas e carregadas em tempo de execução, runtime, no mesmo passo de endereçamento do processo e executadas em modo de usuário. Bom, e o modo kernel, o que é? O modo kernel são implementadas diretamente pelo núcleo do sistema, ou chamadas ao sistema system calls, que oferecem todas as funções de gerenciamento e sincronização. Bom, e o que é o modo híbrido? O modo híbrido é a combinação de ambos, tirando a melhor vantagem dos dois, tanto pelo kernel quanto do usuário.
Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer por ver nosso vídeo até o final. Obrigado mesmo. Esperamos que você tenha curtido e entendido o nosso vídeo. E mais uma vez, obrigado pela sua atenção. E até mais.